Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês aqui no canal, gente. Vamos direto para as notícias, vamos direto com as bombas desse vídeo, gente. Olha só, gente, na noite de ontem, na madrugada de ontem, o Lula se encontrou com o advogado do Lulinha, gente. É isso aí, olha só, o Lula se reúne às pressas com o advogado de Lulinha na Alvorada, em meio às investigações da Polícia Federal, e acende alerta máximo na campanha. Mas depois disso aí, depois dessa reunião que aconteceu no dia de ontem, aconteceu coisas estranhas no dia de hoje. Hoje de manhã aconteceu coisas estranhas. Mas vamos pelo começo, vamos começar por aqui, pela reunião que aconteceu ontem entre Lula e o advogado do Lulinha, gente. Antes de tudo, só peço para você se inscrever no canal e também comenta da onde você tá vendo o vídeo, gente, pra gente medir aqui a nossa audiência. E também eu vou estar curtindo todo mundo que deixar os seus comentários aí, tá? Bom, sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu ontem, depois vamos ver o que aconteceu hoje, depois da reunião. Olha só. Já passava das 10h30 da noite, quando o advogado Marco Aurélio de Carvalho deixou aqui o Palácio da Alvorada após se encontrar por mais de 3 horas com o presidente Lula. Marco Aurélio é advogado de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele também integra a campanha do petista em São Paulo e faz parte do grupo Prerrogativas. Essa reunião entre o presidente Lula e o advogado do seu filho aconteceu após uma mudança repentina na agenda do presidente. Lula, originalmente, iria hoje ao STJ para participar da posse de Luiz Felipe Salomão na presidência da corte. Essa agenda foi cancelada, Lula permaneceu aqui no Palácio da Alvorada e recebeu o advogado do seu filho em uma reunião fora da agenda. Atualmente, Lulinha é investigado em 3 inquéritos da Polícia Federal que apuram crimes como tráfico de influência e corrupção. Nessa semana, o jornalista Tássio Lohan, aqui do Metrópolis, revelou mensagens que mostram uma proximidade entre Lulinha, Roberto Luxinger, apontada como lobista do careca do INSS, e também o ex-chefe de gabinete de Lula, conhecido como Marcola. A defesa de Lulinha vem negando qualquer irregularidade e criticando o trabalho da Polícia Federal. Oficialmente não há confirmação se o caso de Lulinha foi discutido na reunião aqui no Palácio da Alvorada. Pois é, gente, depois dessa reunião aí do advogado do Lula com o Lula, eis que surge amanhã. Pois é, olha só o que o Gonê fez agora de manhã, gente, depois dessa reunião, tá? PGR pede envio de inquérito sobre Lulinha para a primeira instância, devido à falta de foro privilegiado, gente. Quer dizer, com o Bolsonaro, que não tinha foro privilegiado até agora, pode ficar com Alexandre de Moraes. Com o pessoal do dia 8 de janeiro, que não tem foro privilegiado, pode ficar com Alexandre de Moraes. Mas o filho do Lula não pode. Mas o filho do presidente não pode. O presidente mais amado do Brasil não pode, né, gente? Olha o absurdo. PGR pede envio. Gente, isso aí é um tapa na cara do brasileiro, né? O brasileiro vendo todo momento o Alexandre de Moraes usando o STF em cima de pessoas que não têm foro privilegiado. Aí vem a PGR aqui e pede para ir para a primeira instância. Gente, isso era para ter acontecido com quem? Com o Bolsonaro. Aconteceu? Não, não aconteceu. Agora a PGR quer, porque é o filho do Lula. Gente, é um absurdo atrás do outro, gente. Realmente, eu fico impressionado aqui. E Débora do Batom também, né? Teve a Débora do Batom. E aí, a Débora tem foro privilegiado? Não. Mas o filho do Lula, ele quer. Este incompetente aqui, gente. Esse lobista aqui, gente. Pelo amor de Deus, gente, é um absurdo atrás do outro, tá? Realmente chega a dar vontade de vomitar ver esse cara atuar com o Alexandre de Moraes. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, tá? Ah, vale lembrar que o Mendonça não vai acatar a PGR não, tá?
Não vai não, que não tem menino aqui não tem bestinha não, pois é. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, e vou trazer aqui o Josias que é esquerdista, tá? O Josias que é lulista, mas mesmo assim, ele critica o Alexandre de Moraes por querer controlar jornalistas. A gente falou, o Bolsonaro falou que a água ia chegar na bunda de vocês, pois é, o Bolsonaro avisou que era com ele, ia chegar a vocês. Agora tá chegando, jornalista, tá chegando e agora vocês estão desse jeito aqui, olha só. Isso é uma imensa bobagem. Eu mesmo quando chefiava, quando ocupei postos de chefia na Folha, contratei profissionais que não tinham diploma de jornalista, tinham outro tipo de formação, advogado, médico, filósofo, e o Supremo Tribunal Federal foi muito claro quando tomou a decisão há 17 anos. Diploma não santifica ninguém, Fabiola. O Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli têm diploma de advogado e devem explicações à sociedade. Há um rastro pegajoso, por exemplo, em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes, que inclui um contrato do escritório da família dele de 129 milhões com o Master, um salto patrimonial extraordinário, voos em jatinhos da empresa do Daniel Vorcaro, degustação de uísque Macallan em Londres, troca de mensagens no escurinho do Zap com um mafioso que tinha um banco. O Dias Toffoli vendeu lá cotas de um resort pro esquema do Master, e eles não acham que precisam dar explicações. Agora fazem um cavalo de batalha em torno do diploma de jornalista. Quando tomou essa decisão, há 17 anos, o Supremo derrubou um decreto que era da época do regime militar, que previa a obrigatoriedade do diploma de curso superior de jornalismo, especificamente para o exercício da profissão. E o que é que prevaleceu? E o Gilmar Mendes foi o relator desse processo. O relator. O que é que prevaleceu naquela ocasião? O tribunal entendeu que não era constitucional exigir diploma de curso superior em jornalismo, registro profissional, como pré-condição para exercer a profissão de jornalismo. E eu vou repetir aqui mais uma vez, Bolsonaro avisou, mas como era contra ele, né, vocês batiam palma. Agora chegou em vocês, pois é. Bom, e chegou tanto que não é só o Josias não, tá? A imprensa toda tá comentando a censura, a tentativa de censura e controle do jornalista por Alexandre de Moraes. Pois é, a mídia toda. Eu vou trazer aqui mais um comentário do Andriasa falando sobre esse assunto, gente. O Andriasa, que é um dos poucos que já criticava lá atrás, tá? Agora mais ferozmente. Mas olha só o que ele disse. Uma fala cínica. Uma manifestação inaceitável para quem tem memória. Alexandre de Moraes, aqui fala Carlos Andreasa, não tem autoridade para defender a liberdade de imprensa. Porque ele é um censor. Ele censurou a revista Cruzoé, eu acabei de falar sobre isso. É um caso. Ele censurou uma revista que atacou a honra do Dias Toffoli, não foi isso? O argumento fundador do inquérito das fake news era a defesa da honra dos ministros do Supremo. Então um repórter com diploma faz uma matéria em que trata daquilo que estava na delação de Marcelo Odebrecht, aliás, provas que o próprio Dias Toffoli jogaria no lixo depois, anulando tudo. O repórter tratando do que disse o delator, se referindo a Dias Toffoli como amigo do meu pai. E isso virando desonra. Vejam o que disse agora Alexandre de Moraes, os argumentos continuam os mesmos para deitar censura naquela ocasião. A gente precisa ter clareza sobre isso, memória sobre as coisas. No caso do diploma, a norma em questão, a norma que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal é de 1969. Ela é uma norma da ditadura, pós AI-5, e foi baixada a obrigatoriedade do diploma para exercer, no regime ditatorial, controle sobre a atividade jornalística. Muitos anos depois, em 2009, relator, voto brilhante, Gilmar Mendes, terá mudado de opinião? Em 2009, o ministro Gilmar Mendes lidera, tratando
da norma de 69 em 2009, tratando sobre si a Constituição de 88, portanto a lei maior, a Carta Magna, aquela que vem depois da norma de 69, tratando sobre se a Constituição de 88 recepcionara, se na Constituição cabia, se era consistente com os termos da Constituição aquilo que a norma de 69 determinava. E o Supremo decidiu que não. O Supremo decidiu que a Constituição de 88 não recepcionara a norma de 69. Essa é uma das funções da Corte Constitucional. Fazer o cotejo de normas anteriores, de normas pretéritas, com a regra vigente, com a lei vigente, com a Constituição. E é isso que agora, oportunisticamente, os ministros do Supremo querem. É nisso que eles querem mexer. Ontem o ministro Flávio Dino, inclusive, fez uma leitura inacreditável do artigo 5 da Constituição, inciso 14, aquele que fala sobre o sigilo da fonte. O artigo diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E eles querem, é disso que se trata, eles querem, os ministros do Supremo, estão fazendo, determinar quando o sigilo da fonte será necessário ao exercício profissional. Com base nisso, Flávio Dino ontem formulou a ideia de que, bom, o que diz o artigo 5, inciso 14, que é assegurado a todos o acesso à informação. Mas se for desinformação, aí não pode. Se for desinformação, se for jornalista não sério, nesse caso, não se pode considerar o exercício profissional sob a necessidade do sigilo da fonte. Agora, quem está determinando aqui o que é jornalismo sério e o que não é? Quem está determinando aqui o que é informação e o que é desinformação? Ele, Alexandre de Moraes. Essa é uma Constituição, essa é uma construção argumentativa com base em termos vagos, em conceitos de difícil apreensão, de definição, como esse de desinformação, como jornalismo sério, como jornalismo investigativo, que de repente vira jornalismo investigado. O conceito de quando será necessário ao exercício profissional o sigilo da fonte, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Com base na manipulação desses conceitos, eles estão justificando, usando a questão do diploma como escada, estão justificando a cassação ao direito do sigilo da fonte. Quando quiserem. É isso que está em questão aqui. Essa é a questão. Em toda essa conversa braba, eles estão justificando o que fizeram nos últimos meses, desde março, avançando sobre um jornalista, blogueiro, não tem diploma, é isso. O que fizeram em março e o que concluíram agora, quebrando o sigilo da fonte do cara. Ah, mas a fonte é criminosa, Há múltiplas maneiras de se investigar crimes cometidos por alguém. Entre elas não está a quebra do sigilo da fonte para tanto. Como diz o relatório da Polícia Federal, não há indícios de crime por Luiz Pablo. Ponto. A fonte é criminosa, essa é outra matéria. Ela continua sendo a fonte. Aliás, jornalistas investigativos, todos vocês que têm fontes, investigativos ou não, sabem que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, as fontes não são santas, não são heróis. Geralmente são bandidos, as fontes. Certo? Então, as coisas têm que ficar bem claras aqui, no que está em curso, nesse esforço. Eu ia dizer, a volta, Dino, a dupla, dobradinha. Aquilo foi combinado, que eles fizeram ontem foi combinado. A Dino e Xandão, Dinão e Xandão em 1969, mas não é. É pior, porque eles estão em 2026. É isso, gente. Falavam tanto em ditadura militar, né? Aí o Alexandre de Moraes reencarnou em 2026, sendo um ditador e lembrado aí pela ditadura militar. Tá aí, ó. O ditador maior é o Alexandre de Moraes. Agora é a própria imprensa que tá falando, tá? Não é nem a gente. E eu vou repetir de novo. Bolsonaro avisou. Pois é.
Bom, vamos ver o que é que temos mais aqui, gente. Temos mais fechamento. Pois é, olha só. Após Casas Bahia, agora é a vez do Bradesco. Bradesco fecha mais de 324 agências e demite 2.400 funcionários, gente. É isso, mais um rombo aí agora na parte bancária, né? A gente teve a Casas Bahia, os Bradesco. Você pensa que parou por aí? Não, a Nestlé, gente. A Nestlé anuncia corte de 16 mil empregos e encerramento de operações em fábrica, gente. São mais ou menos 16 mil postos de trabalho até o fim de 2027. Olha aí, mas, gente, o Lula tá querendo. Gente, vai sobrar o que pra gente? As empresas tudo falindo, vai sobrar o que? Daqui a pouco a gente não tem nem o que comer, porque a empresa não tem o que produzir. Temos que comprar agora um terreno para plantar a nossa própria comida. Já pensou? Todo mundo falindo, vai sobrar o que pra gente? Estamos venezuelanos, gente. Na Venezuela era assim, pois é, era o povo comendo lixo na rua, porque as empresas estavam tudo falidas. Se a empresa não leva para o supermercado pra gente comprar, a gente vai comprar como? A gente vai morrer de fome ou vai fazer igual a Venezuela, buscar lixo na rua. Tá aí, ó. O Brasil do Lula tá venezuelano do jeito que o amigo dele, Maduro, fez lá na Venezuela, né? Tá acontecendo tudo de novo, gente. Bom, enquanto isso, o Lula vem a público e fala que depressão, gente, você que é depressivo aí, tem depressão. Depressão é falta de trabalho. Isso daí foi a fala do Lula, tá? Depressão é falta de trabalho. Você que tá depressivo aí, não quer nem sair de casa, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, porque é falta de trabalho. Sou eu que tô falando não, foi o Lula, tá? Olha aí. Não tem nada, absolutamente nada difícil quando a gente quer. O que a gente não pode é desanimar. A gente não pode, eu não tô bem, eu tô depressivo, gente. Eu nunca tive tempo para depressão. Nunca tive tempo para depressão. Sabe? Porque ou eu trabalhava ou eu me ferrava. É isso, ei, comenta aí o que você achou da fala do Larápio. Imagina se fosse o Bolsonaro que falasse isso. Gente, a mídia tinha caído em cima dele, mas o Lula, a gente tem que trazer pra vocês, porque você não vai ver isso na Globo não, tá? Mas aqui a gente traz tudo. Imagina se fosse o Bolsonaro, gente. Era 30 minutos do Jornal Nacional falando dessa fala dele. Era plantão, era todos os jornais. Mas não, o Lula, eu quero saber que você viu em algum jornal grande o Lula falando essa fala daqui. Com certeza não, né? Pois é, tudo arrumadinho. Bom, mas vamos a mais notícias com ele, o nosso Didizeira, mais bomba pra gente, não acaba por aqui não, tá? Deixa o like no vídeo, vire membro do canal e vamos curtir o nosso Didizeira. Assista até o final, abençoado. Ah, deixa o like no vídeo, você tá assistindo o vídeo, não tá deixando o like, deixa o like no vídeo, é de graça e não cai o dedo não, tá, gente? Deixa o like e vamos agora com o Didizeira. Lobista amiga de Lulinha abandona mansão após pagar aluguel antecipado. Você já viu falar nisso? Você paga o aluguel antecipado e abandona uma mansão? No ano passado, Roberta Lussinger, amiga de Lulinha, pagou adiantado o aluguel de uma mansão no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. O custo do imóvel é de R$28 mil mensais, segundo o proprietário da casa, que pediu para ter o seu nome preservado. O empresário, que mora no exterior, disse que o contrato com Roberta segue em vigor, ou seja, o contrato está funcionando, mas que tem informações de que ela não frequenta a mansão desde que foi alvo de buscas por ordem do STF. Ele afirma que tem tentado contato com a lobista para saber se ela vai desocupar o imóvel, mas não recebeu o retorno. Segundo o empresário, a notícia que recebeu é que Roberta teria abandonado a casa, mas que funcionários estariam cuidando do imóvel. Ele afirma que a lobista frequentou a mansão poucos meses antes de ser alvo da PF e disse desconhecer que o filho de Lula também se hospedava no local.
A casa fica em uma localização privilegiada no Lago Sul, com vista para o Lago Paranoá e a Ponte JK. Entre os detalhes que chamam a atenção na mansão está um aquário de grande dimensão na sala de estar, com água salgada, ou seja, é peixe do mar, não é peixe de rio. Procurada, a defesa da lobista afirmou que ela deixou de frequentar o imóvel porque está com restrições impostas pelo Supremo que a impedem de sair de São Paulo. Sabe qual é a restrição? Tornozeleira eletrônica. Essa é a restrição, que ela não pode deixar São Paulo. Claro que não pode deixar São Paulo. Se ela está tornozelada, como é que ela vai deixar São Paulo? Aí é quebrar uma cautelar e cana. Por isso que ela não está indo frequentar. Em dezembro, Roberta foi alvo de busca e apreensão da PF no âmbito da investigação que apura descontos indevidos de aposentadoria do INSS, e ela é suspeita de envolvimento com Careca do INSS, figura central do escândalo. As mensagens coletadas pelos investigadores no celular da lobista trouxeram Lulinha para inquéritos da PF. Ele é alvo de 3 apurações que não têm relação com desvio do INSS, mas investigam a suspeita de tráfico de influência junto a órgãos federais. Outro investigado que tem relação com Roberta é o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Então vamos lá. É o seguinte: a mulher alugou a mansão, pagou à vista, né? Talvez por todo o contrato, ninguém sabe se o contrato é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ninguém sabe quanto é o contrato, pagou à vista. Não pode mais frequentar a mansão. A verdade é essa. Por quê? Porque está tornozelado. Mas, quando eu vi essa manchete da Bela Megalha, eu falei, pô, ela não está frequentando a mansão porque ela está com medo, né, velho? Ela não mora em Brasília. Ela alugou a mansão para fazer negócios, digamos assim. Né? Agora que a casa caiu, agora que os negócios foram descobertos, não tem mais sentido você ficar naquela casa. Mas então, por que é que ela não rescindiu o contrato? O proprietário procurou ela, não conseguiu falar com ela. O proprietário quer saber se ela vai continuar com aluguel ou não. Bom, ele já recebeu adiantado. Então, para ele, pouco importa se ela vai estar lá dentro ou fora da casa, para ele pouco importa. É até melhor que nem esteja na casa, né? Para não bagunçar. Mas os empregados continuam lá. Os empregados da Roberta continuam trabalhando na mansão. Certo? Bom, uma altura dessa do campeonato, você deve estar se perguntando, para que essa mansão? E o próprio Globo, também numa matéria de hoje, vai desvendar esse mistério. Mansão em Brasília era usada por Lulinha e amiga lobista para reuniões. Reuniões com quem? Para falar de quê? Olha a casa, meu irmão. Olha a casa, brother. Tá vendo aqui atrás? Ó, uma piscininha aqui, um gramadinho aqui que pode bater um baba, né? Baba é futebol na Bahia. A casa realmente é muito bonita, muito aprazível e tá aí, sem utilização. Alvo de investigações da PF por suspeita de tráfico de influência, Lulinha, filho de Lula, e a lobista Roberta Lussinger utilizavam uma casa no Lago Sul, região nobre de Brasília, durante suas visitas à capital federal. O imóvel era alugado por Lussinger, que costumava realizar reuniões discretas no local. As reuniões foram relatadas ao Globo por 3 pessoas que trabalharam no imóvel durante o período em que era utilizado pelos dois. Uma delas é a empregada doméstica Zildeni Souza, que acompanhou a rotina da casa durante 7 meses entre 2024 e 2025, no auge da roubalheira da dupla Roberta e Lulinha. Não era a casa de morar, era uma casa alugada que quem fica mais tempo eram os funcionários. Era realmente uma casa de reunião. Geralmente, às 9 horas, vinha 1 ou 2 pessoas. Eu não ouvia as conversas, só servia café e era isso. Minha função era de doméstica, não tinha envolvimento. Claro, né, coitado? Ela afirmou que era responsável por relatar a Lussinger o que ocorria no imóvel quando a empresária estava fora de Brasília. De acordo com relatos de Zildeni, Lussinger e Lulinha
frequentavam o imóvel ao menos 2 vezes por mês. Em algumas ocasiões, segundo a empregada, o filho do presidente aparecia sozinho e a empresária a avisava que o seu Fábio está indo, conforme áudio incluído em um processo trabalhista que a funcionária apresentou contra Lussinger após a sua demissão. Semana que vem o seu Fábio está indo. E aí vai com visita. Vai ficar no quarto das kids, das crianças. Aí você arruma as camas de criança para os adultos que vão ficar. Diz um áudio enviado por Lussinger à empregada. Às vezes, a Roberta me dizia, olha, o Fábio está indo. Inclusive a Renata, a esposa de Lulinha, falou para eu cuidar do Fábio, disse a empregada. Ficava sentado na beira da piscina, fumando o cigarrinho dele. Ficava 2 dias e ia embora. Vinha sempre segunda-feira, quarta, descreveu ela. Por que ele não ficava no fim de semana? Porque Brasília não tem nada no fim de semana. Os deputados trabalham de terça a quinta. Ou no máximo de segunda a quinta. Por isso que ele ficava lá esses dias, porque o lobby funciona nesses dias. Brasília, sexta-feira, não tem ninguém. Sábado e domingo, não tem ninguém. Só quem mora na cidade mesmo, né? Mas quem é lobista não tem o que fazer lá nos fins de semana. Tem que trabalhar no dia que tem trabalho, que é justamente de segunda a quinta ou de terça a quinta. Bom, procurada, a defesa de Lulinha afirmou que ele não morava na residência, não cometeu nenhuma irregularidade e está à disposição da justiça para prestar esclarecimentos. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer isso. Ele preste esclarecimento. O Fábio e a Roberta nunca negaram a relação de amizade que eles tanto se orgulham. Ele frequentava a casa da Roberta naturalmente, como fazia com outros amigos. Isso não é motivo de segredo. Não podemos permitir que as amizades sejam criminalizadas, disse o advogado Big Mac do Prerrogativas, né, que é o advogado de Lulinha. O defensor afirma ainda que Lulinha não participou de nenhuma reunião com empresários ou clientes de Lussinger e afirmou que o filho do presidente é alvo de uma perseguição absolutamente implacável e injustificada por setores da PF que, conforme ele, estão a serviço de interesses político-eleitorais. Falei bastante disso de manhã. A defesa de Lussinger, por sua vez, afirmou que não iria se pronunciar. No seu perfil no Instagram, a empresária se queixou das investigações policiais e do que classificou como ataques diários ao seu nome e a pessoas queridas. Eu quero saber o seguinte, ela ainda está com rede social? Ela está tornozelada, ainda está com rede social? Mendonça não proibiu ela de usar a rede social? Porra, Mendonça. Aí não, né, Mendonça? Aí não, né? Vamos barrar essa patifaria aí. Bom, o filho mais velho do casamento de Lula com Marisa Letícia, Lulinha se mudou para Madrid, na Espanha, no ano passado. Ele possui empresas na área de tecnologia e foi citado em escândalos nos primeiros mandados do pai. Segundo pessoas próximas ao presidente, ele preferia ficar no imóvel alugado por Lussinger quando estava em Brasília, por não manter uma relação de proximidade com Janja, sua madrasta. Ele evitava se hospedar no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. Não foi Lulinha que chamou ela de puta? Foi. Não foi Lulinha numa troca de mensagens aí que perguntou, a puta vai estar lá? Se referindo a Janja? Pois é. Parece que ele não gostava muito da Janja, não, né? E parece que ele sabia coisas de Janja mais do que a gente sabe. Enfim, essa mansão, por que alguém alugaria uma puta mansão pagando 28 mil reais por mês sem morar lá? Para reuniões. Reunião de quê, irmão? O que estava rolando ali era lobby na cara dura. Muito provavelmente o careca do INSS frequentou isso aí, o sócio do careca do INSS frequentou aí, Marcola também, o Berger também, outras autoridades também. Né? Os sócios todos se reuniam aí para negócios, para lobby. É isso, é simples assim. Não dá para ficar dourando a pílula, o que é que faziam, o que é que não faziam, para que serve a casa. A casa serve para isso, meu filho. A casa servia justamente para isso, para dar um pouco de conforto, né? Para dar um pouco de conforto
a tal da privacidade que o exercício da profissão de lobista exige. Claro que faz parte do trabalho você bater de gabinete em gabinete em Brasília, mas na hora da reunião, na hora do vamos ver, é num lugar afastado, numa casa, num bairro sossegado, que só quem vai naquele bairro são os moradores, os milionários. Então, não desperta muita atenção. Então, é para isso que a casa estava lá. Bom, por falar ainda em Lulinha, o Carlos Viana, que era o presidente da CPMI do INSS, ele hoje fez uma coisa boa. Eu tomei uma decisão urgente. Acabei de solicitar oficialmente ao ministro André Mendonça que o Lulinha seja ouvido o mais rapidamente possível. São graves as novas informações que surgiram. É preciso que a gente preserve as provas, que a gente evite que a investigação seja prejudicada. Independente de quem seja, nós temos que colocar a justiça para trabalhar a favor da população. Filho do presidente, parente, senador, deputado, todo mundo tem que prestar declarações. O Brasil tem o direito de saber a verdade. Agora, eu quero mais uma vez relembrar como decisões da própria Justiça e do STF prejudicam. Lá atrás, eu autorizei e consegui aprovar a quebra de sigilo do Lulinha, do irmão do presidente, de outras pessoas que têm declarações a dar. Não é nem para dizer se é culpado ou se é inocente, não. Tem declarações a dar. O sigilo tinha que ser quebrado. Veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo e impedindo o trabalho da CPMI. Hoje, os fatos por si só estão revelando que nós estávamos certos. É importante, fundamental, que o STF, por meio do ministro André Mendonça, corrija esse erro lá atrás que impediu a quebra de sigilo e nos dê as respostas que nós precisamos. Parabéns, Viana. Parabéns. Alguém precisa dar um empurrão, um chacoalhão aí no tal do ministro André Mendonça, porque Lulinha até agora não foi ouvido. Até agora o cara não foi ouvido e é uma das coisas que eu bato na tecla todo dia aqui. Quando que esse cara vai ser ouvido? Quando que a gente vai ter a satisfação de ver Lulinha entrando pela garagem da Polícia Federal para prestar depoimento? Então agora ele oficialmente, ou seja, como deputado, ele está pedindo providência ao ministro. Que o ministro ouça Lulinha, né? Lulinha precisa ser ouvido. Ele vai dar a versão dele. Sou inocente, não tenho nada a ver com isso. O problema é todo da Roberta Lussinger. Você sabe que na hora que a polícia invade uma boca de fumo, é um jogando a culpa pro outro, né? Na hora que prende um laboratório de pó, é um jogando a culpa pro outro, né? Não, eu estava aqui só de passagem, o laboratório é dele. Você tá ligado como é a fita, né, irmão? Vai ser igualzinho aí. A Flávia Ferronato tem uma teoria de que Roberta Lussinger vai abrir a boca. E a minha teoria é a seguinte. Eu acho que Roberta pode abrir a boca. Imagine, uma socialite, uma dondoca. Dondoca já nasceu em berço de ouro. Já nasceu em berço de ouro. E até hoje é dondoca. Bota essa mulher num presídio que eu quero ver se em um mês ela não fala. Em 2 semanas ela não abre o bico. É igual Paquito. Paquito, tudo bem que Paquito também nasceu em berço de ouro. Quando Paquito nasceu, o pai já era milionário. O pai de Paquito, galera, já era bilionário. B de bola. Só que Paquito ficou 20 vezes mais rico que o pai, fazendo essas falcatruas. Mas ele nasceu em berço de ouro. E tá lá agora chimbando dentro da papudinha, doido para falar. Teve 2 oportunidades. Não foram as delações não foram aceitas. Né? Eu já falei pra cacete sobre isso, não vou me estender sobre esse assunto, não. Mas agora bote uma dondoca dessa na cadeia. Bota uma dondoca dessa na cadeia que eu quero ver se ela em 3 semanas ela não abre o bico. Se em 2 horas ela não abre o bico. Na hora que ela olhar para onde ela tá, que ela não vai sair dali de jeito nenhum, ela vai entregar até a mãe. Até a mãe dela ela vai entregar. Né? Enfim. E aí, né, o nosso amigo Flávio, você viu aí o Viana pedindo providência pro Mendonça, né? E aqui Flávio relembra sobre o caso do INSS, que a gente fala INSS, é uma sigla, pá, mas a gente não entende que por trás daquela sigla
Vidas foram destruídas, irmão. A nossa moderadora aqui, a vovó Mafalda, ela foi roubada aí pelo INSS anos. Anos. Com certeza, se algum parente seu foi. Ou foi seu pai, ou foi sua mãe, ou foi sua avó, ou foi um tio, ou foi um padrinho. Algum parente seu foi roubado. Então, são histórias por trás dessa roubalheira. Não é uma sigla CPMI do INSS. Não é só isso. Não é. Certo? E aí o Flávio... Amém. Era isso que eu estava cobrando da campanha de Flávio. Que Flávio tem que bater na tecla do Lulinha todo santo dia. Todo santo dia. Não foi assim que massacraram ele com Dark Horse? Não foi assim que sacanearam com a vida do Flávio Bolsonaro? Então Flávio tem que dar na mesma moeda, meu irmão. Todo dia ele tem que falar de Lulinha, de roubo de aposentado de INSS, né? De que a veinha foi roubada e que o filho do presidente está envolvido, o filho do Lula está envolvido. Todo dia ele tem que bater nessa tecla. Parece que a coisa está melhorando lá na campanha. De fato, aqui vamos dar a César o que é de César. De fato, quando o tal do Duda Lima assumiu a campanha deu uma chacoalhada. Melhorou. Eu não sou fã de Duda Lima, não, porque no início, lá em dezembro do ano passado, ele conspirou a favor de Tarcísio. Ele queria que fosse Tarcísio, né? Mas são águas passadas. Flávio aceitou ele como marqueteiro. Quem sou eu para dizer que não? Mas a verdade é essa. A campanha melhorou depois que o Duda Lima entrou nela. Bom, meu querido, vamos falar agora de uma coisa que está dando o que falar aí na velha mídia, que é justamente isso aqui, ó. Isso aqui. Relatório da PF diz que blogueiro do Maranhão não cometeu crime apontado por Alexandre de Moraes. Pô, a própria PF está dizendo que o cara não cometeu crime que Moraes disse que ele cometeu. A PF está dizendo que não. E outra, para Malu Gaspar, o cara é blogueiro. Para a Polícia Federal, o cara é jornalista. Então, meu irmãozinho, quando você vê gente defendendo Malu Gaspar, esse cara é um idiota. Esse cara que defende Malu Gaspar é um idiota. Porque essa daí foi uma das canalhas que sempre massacraram o presidente Bolsonaro. Então, meu irmão, aqui nesse canal a gente bota os pingos nos is. Malu Gaspar não vale nada. Ah, Didi, mas ela entregou Moraes, ela fez isso, ela fez aquilo. É, eu sei. Mas isso não torna ela uma pessoa melhor, não. Do meu ponto de vista. Ah, tá aí, ó. Ó a manchete. O cara é jornalista, o cara foi defendido por todas as associações de jornalista e ela chama o cara de blogueiro, man. A Polícia Federal diz que o cara é jornalista, mas ela diz que o cara é blogueiro. Vale alguma coisa uma mulher dessa? Relatório de inteligência da PF que baseou a decisão de Moraes de ordenar busca e apreensão sobre a fonte do blogueiro Luiz Pablo por ter publicado reportagens questionando o uso de um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por Flávio Dino, afirma não haver indício de crime de violação de sigilo funcional por parte do jornalista. Agora é jornalista? Essa mulher é maluca, né? E nem ser possível apontar com máxima certeza que ele recebeu dinheiro para fazer matéria sobre Dino. A Polícia Federal investigou o cara e está dizendo que ele não recebeu a grana, que não tem como, a Polícia Federal não tem como atestar que ele recebeu dinheiro para fazer a matéria de Dino, que é uma das acusações que Moraes imputou a ele. Ainda assim, Moraes escreveu em sua decisão ter identificado indícios relevantes de que Luiz Pablo cometeu o crime de perseguição contra o colega de corte ao citar a representação da PGR que se manifestou a favor das diligências. Já vou falar do PGR, esse pilantra. Dono de um blog sobre política maranhense, Luiz Pablo publicou, a partir de novembro de 2025, reportagens sobre o uso de um veículo oficial do TJ por Dino e seus familiares. O ministro afirma que não houve uso irregular, mas por causa das matérias, em março desse ano, o jornalista foi alvo de uma operação policial determinada por Moraes e teve celulares e notebook e um pendrive apreendidos, o que permitiu que os investigadores rastreassem a fonte dele. Ou seja, foi um phishing expedition
para saber quem era a fonte dele. Nada além disso. Nada além disso. Certo? Bom, e ela chama o cara de blogueiro porque ele é dono de um blog. Então a própria Malu Gaspar é blogueira. Porque dentro do jornal O Globo ela tem um blog. A Andréa Sadi tem um blog. O Valdo Cruz tem um blog. O Demétrio Magnoli tem um blog. Todo mundo tem blog, porra. Todo mundo é blogueiro, né? Na cabeça dela. Ao ordenar a operação, Moraes defendeu haver risco à integridade física do colega do Supremo em razão do suporte material, que é o envio de informações e discussões sobre a redação e teor das matérias publicadas, e financeiro prestado a Luiz Pablo, com indício de tentativa de exclusão de mensagens eletrônicas relevantes para a investigação. Ou seja, o cara não pode nem apagar mais nenhuma mensagem, que aí isso está sendo usado contra ele. A investigação foi aberta a pedido de Dino. O ministro sorteado foi Zanin, mas a ação foi redistribuída após Fachin decidir que o caso era análogo ao inquérito das fake news e o das milícias digitais, do quais Moraes já era relator. Tá vendo que o Fachin não vale nada? Não vale absolutamente nada? Com essa primeira busca, os policiais descobriram que a fonte do blogueiro era o ex-secretário Raimundo Cotrim, secretário de Segurança Pública, também alvo de outro inquérito relativo ao assassinato de um funcionário da Secretaria de Educação do Maranhão. Esta, sob relatoria de Dino, que governou o Estado entre 2015 e 2022. E Dino não se sente impedido. Dino está relatando casos do Estado dele contra os inimigos políticos dele e está tudo certo. A pouca vergonha campeia, impera, e o cara não se sente impedido, mesmo, de botar os inimigos dele na cadeia. Que porra de país é esse que a gente está vivendo, irmão? Incrível, né? A partir daí, pediram autorização para uma segunda ação de busca e apreensão realizada na semana passada. Bom, o relatório sigiloso que baseou o pedido, e aqui tivemos acesso, analisa em detalhes as mensagens trocadas entre a fonte e o jornalista que mostram Cotrim enviando imagens a documentos e documentos a Luiz Pablo. Claro, era a fonte dele, meu filho. A fonte só pode mandar informação, documento, foto, áudio, o que tiver. Não é? Agora, essa maledicência da Malu Gaspar, que no título chama o cara de blogueiro e durante o corpo da matéria chama o cara de jornalista, é uma sacanagem. É uma sacanagem. Aí ela volta. Fica claro, porém, que o blogueiro recebeu o material por WhatsApp e chegou a se encontrar pessoalmente com a fonte, mas não participou de atos de perseguição. Para os investigadores, o blogueiro tem postura tendenciosa contra Flávio Dino e se dedica a fazer matérias que o colocam como influente político contrário ao governo do Maranhão. E é proibido, é? Onde é que está na lei dizendo que eu não posso ficar fazendo matéria crítica contra determinado cara? Se eu quiser, a partir de amanhã, só falar de uma única pessoa nesse canal, um único político, é um direito meu. Desde que eu não calunie, desde que eu não minta, desde que eu não difame, né? É um direito meu. Qual o problema? Mas o cara do Maranhão não pode. Bom, ao encaminhar o documento ao STF, o delegado Alberto Noll diferenciou o jornalista da fonte. Não se trata de acusar o jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito à liberdade de imprensa amplamente reconhecido em nossos tribunais. O delegado está dizendo que o cara não cometeu crime porque o direito à fonte, ao sigilo da fonte, é assegurado na Constituição. E o delegado chama o cara de jornalista, mas a Malu Gaspar chama de blogueiro. Já sobre o ex-secretário, disse que a conduta de possível agente público que acessa dados restritos e os divulga de forma irregular para publicação através de veículos de imprensa, essa sim pode ser enquadrada no crime tipificado como violação do sigilo funcional. E é verdade. É verdade. Se o cara usa o trabalho dele, o serviço dele, para pegar informação que estão sigilosas e passa para alguém, ele está cometendo crime. O jornalista não. O jornalista não pediu, não pagou, o cara deu porque quis. Se o jornalista pagasse, o jornalista cometeria o mesmo crime. Que não é o caso. Que não é o caso. Né? Então,
É muito curioso, né, meu filho? É muito curioso. Bom, vamos botar aqui a própria Maluzinha Gaspar comentando isso aí. Certo? Galera, não deixa de dar um joinha, não deixa de mandar aí um live tip pra gente, pô. E também ajuda nós aí nas assinaturas, nas joias, né? Agora tem joia. Eu consegui os 2 relatórios da Polícia Federal da primeira etapa. Peraí, como é que você conseguiu um relatório, Malu? A coisa corre em segredo de justiça. O relatório é sigiloso. Você conseguiu um relatório? E o cara tá sendo acusado de ter macumunado com a fonte para mentir sobre Flávio Dino, que não é mentira nenhuma. Ou seja, Malu pode ter as fontes dela. A Polícia Federal vai quebrar o sigilo da fonte de Malu? Ela acabou de cometer aqui, não nenhum crime, mas ela acabou de cometer a mesma coisa que o cara do Maranhão cometeu. Nenhum crime. Mas Malu pode. Eu consegui os 2 relatórios da Polícia Federal da primeira etapa e da segunda etapa, tanto sobre o blogueiro como sobre a fonte. E especificamente nesse caso, no primeiro eles dizem que existem as matérias e que para isso é preciso ver se há algum tipo de perseguição. É apenas isso. No segundo, já com o produto da apreensão sobre o blogueiro, eles deixam muito claro. São 2 relatórios, tem o da inteligência, dos funcionários da inteligência, e o do próprio delegado encaminhando o pedido de busca e operação sobre a fonte. E eles deixam muito claro, Camila, que não há nenhuma evidência nem da violação do sigilo funcional por parte do jornalista, nem de perseguição por parte do jornalista. Inclusive, é um relatório longo, os 2 juntos, todo o material dá 180 páginas, a gente percorreu essas 180 páginas, e os agentes ficam ali, você tem a impressão de que eles estão pisando em ovos, porque eles dizem, então, não há evidência desse crime, deixamos claro que os jornalistas são cobertos por garantias constitucionais, depois de já ter quebrado o sigilo do jornalista. Mas deixamos claro que o jornalista tem direito a essas prerrogativas, não estamos afirmando que ele cometeu crime, aí lá mais embaixo, nada disso representa crime, e aí deixando claro o que tem dentro desse relatório. Eles pegam todas as mensagens que o jornalista trocou com esse ex-secretário de Segurança, o Raimundo Cotrim, que envia para ele fotos e imagens do carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão circulando por São Luís, parando no estacionamento, desce a mulher do ministro com o filho do ministro para ir, segundo o próprio ministro falou, numa aula de judô. E você vê que são fotos feitas de dentro de um carro, havia realmente alguém vigiando. Mas fica claro que o blogueiro não estava nesse lugar vigiando, ele recebeu o material. Ele recebeu ficha de carro do Tribunal de Justiça, e aparentemente ele teve um encontro com esse cara, o Raimundo Cotrim. E depois, um outro momento, tem também uma outra questão que levou a bastante discussão a respeito do caráter do jornalista, que é a compra de um terreno. Se falou que ele teria recebido dinheiro para fazer matérias. Novamente, o relatório de inteligência diz que não é possível afirmar com certeza que o jornalista recebeu esse dinheiro para fazer essas matérias. O relatório mostra que o jornalista emitia notas fiscais para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu perguntei para o Luiz Pablo, que é o nome do blogueiro, por que tinha essas notas. Ele disse que vendia publicidade para a Assembleia Legislativa do Maranhão via uma agência de propaganda que trabalhava para a Assembleia. Essa agência de propaganda realmente trabalhava para a Assembleia. E quanto ao terreno, tem ali uma série de diálogos dele com um advogado chamado Diogo Lima, que para quem o jornalista mandava as matérias e perguntava o que você acha, e o cara direcionando, dando palpite ali, escreve assim, faz assado e tal. E esse mesmo cara depois ajuda ele com uma parcela do terreno que ele estava comprando lá de um sujeito chamado Danilo Cotrim, que por acaso tem o mesmo sobrenome do Raimundo Cotrim, que é a fonte. E aí tá curioso, Camila, porque os agentes dizem, fizemos uma busca no IBGE e descobrimos que tem 14.788 pessoas no Maranhão com esse sobrenome Cotrim, portanto não é possível dizer nem que o cara é parente da outra fonte. Ou seja, o relatório é inconclusivo. O relatório diz que não dá para que o jornalista não cometeu o crime de perseguição,
que o jornalista tinha tendências políticas contra o Dino, mas que não dá para afirmar nem que ele vendeu a matéria para ninguém. Então, e aí, a partir disso, o ministro Alexandre de Moraes emite uma decisão dizendo que há indícios concretos da prática de crime. Esses indícios, se eles existem, não estão no relatório que ele usa como base para a operação. Então, seria necessário que a gente pudesse entender de onde que ele tirou esses indícios que basearam uma operação tão grave, né, de quebra de sigilo da fonte, 2 etapas de operações. Pois é, o Amalu Gaspar está simplesmente dizendo que a Polícia Federal inocentou o cara. Inocentou o cara.